Nós vimos aqui no Hospital Memorial Arco Verde conversar com o Dr. Rafael Lucena, gentilmente nos atende, para falar a respeito da situação atual quanto às UTIs e as pessoas com Covid aqui na unidade, o Hospital Memorial, que é referência na região em questões hospitalares. O doutor vai falar conosco mais a respeito disso. Então, eu me lembro que estivemos com uma conversa há uns 10, 15 dias, mais ou menos, que a gente falou a respeito da situação naquele momento. E eu me lembro que eu comentei que a gente estava tendo uma média de 3 pacientes na unidade de terapia intensiva Covid nos últimos 15 dias, à época, e que estávamos com 2 pacientes internados naquele momento. O cenário ele mudou de forma radical, não só na ocupação da UTI Covid, como também na ocupação como também nos atendimentos da emergência. Já no início da semana passada, nós observamos que a maioria dos pacientes em atendimento de emergência já eram pacientes com suspeita forte de Covid, muitos confirmando. E ontem, por exemplo, no plantão do domingo, 75% de todo atendimento da emergência foi Covid. Estamos tendo dias de ter 10, 12 tomografias de pacientes Covid, pacientes que vêm fazer de forma que foram pedidos por outros colegas e pacientes que entram na emergência e terminam fazendo tomografias. Então o fluxo ele aumentou muito, é um fluxo muito grande de pacientes de Covid. Então isso tem levado a uma preocupação muito grande. Veja, nós temos uma UTI geral, que é isolada, com 7 pacientes que têm as doenças de terapia intensiva, mas não Covid, porque todos os pacientes, sejam qualquer tipo de sintoma que requer UTI, antes deles entrarem na UTI geral, eles são afastados de Covid. Então, são feitos exames, tomografia, exames laboratoriais, para só dessa maneira eles entrarem. A UTI Covid, efetivamente, é uma área isolada, a parte é uma outra unidade de terapia intensiva que só recebe os pacientes Covid. Ontem a situação foi bastante difícil. Nós temos hoje uma ocupação completa da UTI Covid, são 6 leitos, todos monitorizados, um paciente em intubação orotraqueal, tá? 2, com o que aconteceu agora de madrugada, 2 pacientes em ventilação mecânica. E em um determinado momento da noite de ontem, tínhamos 4 pacientes de convênio, né? Que é a maioria dos nossos pacientes aqui, que não tinha como nós colocarmos para internar no hospital, uma questão de estrutura física, de recurso humano, os monitores todos ocupados. Tentamos viabilizar transferências dos pacientes para Recife, Caruaru. As informações dos hospitais de Recife e Caruaru, os hospitais de convênio privados, é que também não tinham vagas. Essas foram as informações que eles nos passaram. Então, nós tivemos que, conversar com a Secretaria de Saúde ontem e conseguimos fazer uma transferência temporária desses pacientes para o hospital de campanha. E agora nós estamos com lista de espera para retorno dos pacientes que possuem indicação de fazer uso de oxigênio, ficar monitorizados, pacientes semi-intensivo ou terapia intensiva. Nós agora estamos com lista de espera. Então, essa conversa nossa hoje é para alertar a população que a epidemia ela persiste, tá? Com alta taxa de contágio, e especialmente os mais vulneráveis, embora tenhamos pacientes, no momento, paciente jovem, atleta, que está em uso de ventilação mecânica. Então, não é só os pacientes reconhecidamente portadores de comorbidades que vão ter insuficiência respiratória, provavelmente alguma questão da própria genética do paciente favorece o processo inflamatório mais intenso e não dá para saber em qual dos pacientes isso irá acontecer. Sabe-se que os mais vulneráveis, os idosos, os pacientes que têm doenças renais e diabetes, pacientes com doenças crônicas, esses sim já são esperados que vão ter complicações, mas também não quer dizer que o jovem não as tenha. Então, eu acho extremamente importante a gente ter essa conversa, essa atualização. A gente pode fazer isso semanalmente, eu estou à disposição. Mas o que eu quero deixar claro é que hoje nós temos uma situação de muito estresse, porque chegam pacientes graves e nós não temos mais onde colocar esse paciente e fazer um tratamento, uma sequência adequada.
Doutor, durante todo esse período de pandemia, todas as UTIs estiveram lotadas, é inédito isso, é a primeira vez durante todo esse processo da pandemia. Eu queria que o senhor frisasse também a questão da faixa etária desses pacientes e se eles são todos daquele Arco Verde. Não, não é. Esse não é um momento que nós estamos com ela lotada, não. Especialmente no segundo, terceiro mês de pandemia, nós tivemos um fluxo de 5 a 6 pacientes quase que constante. O que aconteceu de diferente, o que a gente observa de diferente, é que após a suspensão, entre aspas, do lockdown, da quarentena efetiva, o fluxo de atendimento da emergência ele cresceu muito. Tá? Então, ele cresceu absurdamente. Ter mais pacientes atendidos com sintomas e com diagnóstico de Covid do que pacientes com outras patologias. E aqui eu aproveito também outro detalhe a ser comentado, que ainda existe um medo do hospital. Acho que a gente já comentou até numa entrevista que nós fizemos. E às vezes o paciente está em casa e com medo de vir ao hospital por conta que aumentou o fluxo, a epidemia. E vários casos já aconteceram. De aquele paciente que está com medo, ele já está doente em casa. Então ele começa a cansar e mesmo assim ele evita procurar o hospital. Esse atraso no início do tratamento às vezes é crucial. Então, o hospital ele tem sua função. Pacientes que necessitam, que têm um mal-estar, desconforto respiratório, seja qual for, nessa época ele tem que ser descartado Covid a todo custo. E com relação a não só pacientes de Arco Verde, tem os pacientes de Sertânia, de Custódia, da Pedra, de toda a região. Tá? Mas o que chama a atenção nesse momento, por isso que a gente está dando ênfase, é porque o fluxo de emergência está muito grande. Então, são muitas tomografias, 10, 15 tomografias positivando diariamente. Tenho acompanhado até a entrevista que você fez com relação aos laboratórios. Os laboratórios aumentaram muito o índice, a procura de fazer exames. Né? Então, é um alerta que a gente tem que fazer e trazer para a população. Não, infelizmente, nós estamos passando por isso. Né? Tinha acontecido uma muito grande há 100 anos, com a gripe espanhola na época, matou quase 50 milhões de pessoas. Hoje não deve chegar a isso por causa da qualidade do tratamento, terapia intensiva, que é o que realmente faz a diferença, mas o contágio é muito grande, é muito semelhante. Então, enquanto não acontecer uma vacina, que essa vacina seja eficaz, tem que ter cuidado. Então, os vulneráveis se prejudicam mais, como você perguntou aí, os vulneráveis são os portadores de doenças crônicas, os idosos, faixa etária dos pacientes, como nós internamos pacientes mais graves. Então, a média da faixa etária é acima de 50 anos, mas nós temos paciente abaixo de 50 anos fazendo uso de respirador, paciente atleta, tá? Então, que graças a Deus está melhorando, está tendo boa resposta à terapia intensiva, mas é de muita preocupação que vem acontecendo nos últimos dias. Doutor, para finalizar, eu queria que o senhor falasse a respeito da equipe aqui do Hospital Memorial, como é que estão os protocolos, ainda seguindo rigorosamente essas questões quanto à contaminação e a mensagem final para a população. Isso. No início da pandemia, da epidemia, todos os hospitais eles se prepararam, né? Os privados e os públicos, muito pouco se sabia na época, hoje se sabe um pouco mais. Se entende um pouco mais do manejo. O algoritmo do internamento, ou seja, do paciente que chega na unidade hospitalar para fazer um atendimento, ele permanece sendo seguido de todas as maneiras com cuidado, a higienização do local, um repouso só para os pacientes suspeitos de Covid, outro repouso só para os pacientes gerais não suspeitos de Covid, que não tenham nada desse tipo. E a mensagem final é que nós temos que ter muita preocupação, isso ainda deve durar um certo tempo. É um tema cansativo, isso é um detalhe, né, que a gente está tocando isso, os telejornais só falam nisso há mais de 7, 8 meses, e por se tornar cansativo, a gente automaticamente começa a relaxar as medidas de proteção. Então, estou aqui falando sem máscara, eu já tive Covid, tenho uma sorologia já bem positiva de proteção. Estudos mais recentes garantem uma certa imunidade, pelo menos nos 6 meses iniciais. Muito tem se discutido, alguns pacientes, alguns relatos de pequenos pacientes, de poucos pacientes se reinfectando na segunda vez, mas isso está em estudo. A imensa maioria, teoricamente, pelo menos 6 meses, os estudos que estão saindo estão garantindo uma certa imunidade nesses primeiros 6 meses. Mas isso não justifica não usar máscara, não ter cuidado com a limpeza dos objetos, evitar as aglomerações devem ser mantidas. E com relação à sequência dos hospitais, a gente tem que, com relação aos profissionais, a gente está sempre conversando nesse sentido. É cansativo, o assunto é repetitivo,
são muitos os pacientes, a equipe está sobrecarregada e a gente tenta administrar da melhor maneira para que as pessoas sejam bem atendidas, né? Temos que ter compaixão. Temos que usar, por exemplo, ontem nós fizemos um hospital privado, a gente recorreu a um hospital público, falamos com um colega, então assim, todos temos que ajudar. Essa é a guerra que nós estamos combatendo, tá? Muitas pessoas, infelizmente, eu estava vendo ontem, quase 170 mil pessoas mortes no país, 6 milhões de infectados, tá? E com uma previsão não tão boa para os próximos dias, para os próximos meses. Então, a mensagem final é que não relaxem os cuidados, especialmente os jovens que voltaram a se aglomerar. Lembrem-se que tem pais e avós em casa que serão contaminados e esses têm um risco maior. Então, temos que ter responsabilidade para a gente passar por esse momento. E não vai acontecer tão rápido. Então, essa é a mensagem final. Me coloco à disposição para a gente fazer algumas atualizações nos próximos dias.